O forte foi construído em razão das disputas territoriais entre portugueses e espanhóis, pelo domínio das terras divididas pelo antigo Tratado de Tordesilhas, que deixava Portugal em desvantagem. A fundação do presídio de Coimbra ocorreu em 1775 pelo capitão Matias Ribeiro da Costa, ao ser designado para a expedição responsável pela construção da fortificação nas margens do rio Paraguai. Porém, o capitão Matias cometeu um erro geográfico. Anexou o forte no Estreito de São Francisco Xavier em vez do fecho dos morros. Vale ressaltar que o capitão havia escolhido Nossa Senhora do Carmo como padroeira do presídio. Já em 1797, o tenente-coronel Ricardo Franco de Almeida é designado ao comando do forte e forma uma aliança com os índios guaicurus. O Forte Coimbra teve sua primeira grande batalha em 1801, quando foi atacado por tropas espanholas, que mesmo contando com um efetivo de pessoal, armamento e munição bem inferiores ao dos espanhóis, a guarnição ali presente, comandada pelo tenente-coronel Ricardo Franco, defendeu a fortificação bravamente, repelindo o ataque espanhol. A segunda grande batalha foi em 1864, com o ataque paraguaio, durante o conflito entre Brasil e Paraguai na chamada Guerra da Tríplice Aliança. Sob o comando do coronel Hermenegildo Portocarrero, foi organizada a defensiva da tropa. O efetivo paraguaio era muito maior e possuía armas bem mais potentes. Desta forma, os paraguaios conseguem tomar o forte após dias de combate. O coronel Portocarrero consegue evacuar o forte antes de sua ocupação, isto é, o forte foi ocupado sem ter sido derrotado. O forte está localizado no Pantanal Sul-Mato-Grossense, na margem direita do rio Paraguai, no distrito de Coimbra, município de Corumbá, nas proximidades da tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Fica em uma região estratégica, que só se tem acesso de avião ou embarcação pelo rio. Constitui-se como o primeiro bem a ser tombado pelo IPHAN, no Mato Grosso do Sul, na data de 31/10/1974, sob o processo de número 917-T74, sendo inscrito nos livros de Livro do Tombo Histórico, em razão de ser palco de diversas batalhas de importância ímpar para a constituição do território brasileiro. Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, pelo valor paisagístico destacado pela relação entre a construção e a paisagem pantaneira. O forte pertence ao Exército Brasileiro e é mantido pela 3ª Companhia de Fronteira, unidade militar da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, Comando Militar do Oeste. No local reside menos de 300 moradores, entre militares e civis. Um lugar marcado por luta e fé. A vitória na batalha são atribuídas à intervenção de Nossa Senhora do Carmo. Foi o tenente-coronel Ricardo Franco Almeida Serra que levou a imagem da santa ao forte. Na Guerra da Tríplice Aliança, em uma luta desleal, de um lado, os brasileiros com cerca de 250 combatentes, formado por soldados, civis e mulheres, e do lado paraguaio, cerca de 3.200 soldados com artilharia pesada. A situação no segundo dia de combate se tornou grave, fato que leva a mulher do coronel Hermenegildo Ludovino a recorrer à fé. Pediu a um soldado que trouxesse a imagem da santa até ela. Em seguida, pegou a faixa vermelha da cintura do comandante e a vestiu Nossa Senhora do Carmo, pedindo proteção. O soldado andou com a imagem em volta das muralhas, fazendo com que os inimigos descansaram suas armas. Com isso, conseguiram fazer a evacuação de todos, embarcaram em um navio da Marinha e foram para Corumbá. No dia 16 de julho, eles comemoram o Dia da Padroeira, com missa, procissão e uma grande festa, onde é lembrado o ato de Dona Ludovina, sendo entregue simbolicamente o comando do forte a Nossa Senhora do Carmo. No churrasco, perdura a tradição de um corte de carne diferente, que ficou conhecido como pandorca.